conversar sobre lideranças espirituais, né? Então, hoje a gente vai chamar a atenção aqui, olha, a qualificação do cuidador espiritual. Quem é o cuidador espiritual? Quem é a liderança espiritual responsável pelo alimento espiritual? Aí são os líderes espirituais, os pastores, os padres, os que espiritualmente atuam liderando, não é, os seus grupos, as suas religiões e etc. São esses. E aí Paulo orienta aqui quais as qualificações para que essas pessoas possam exercer bem suas funções de líder espiritual. O 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Qual foi a condenação que o diabo caiu? Bom, isso aí ele está preocupado, falando sobre o que é que todo mundo acha que aconteceu, não é? Porque a cultura apocalíptica dá algumas explicações do que aconteceu. Mas o que foi que aconteceu com o diabo para que ele caísse? A Bíblia não dá nenhuma informação sobre isso. Então isso aí faz parte da cultura apocalíptica. Tá bom? Então o que foi que fez para ele cair? A Bíblia não dá. Ah, mas lá em Ezequiel, lá em Isaías, não. Lá em Isaías e Ezequiel não está falando do diabo. Lá está falando, inclusive naquela época ninguém nem sabia quem era diabo. Lá estava falando sobre os reis da Babilônia e o rei de Tiro. Eram dois poderosos homens no mundo, né, que se sentiam deuses. Até não é que eles sentiam, porque era normal em todos os países, em todas as nações, os reis serem reconhecidos como deuses. Era uma maneira, né, de não ter esse povo que Constantino usou muito isso, né? Já que ele não era mais Deus porque ele era cristão, então ele usou: eu sou o homem que Deus mandou para governar vocês, entendeu? Então usa-se muito isso para manter o povo naquilo que ele quer. Era normal, era natural. Hitler usou muito isso com os evangélicos, né, e católicos também lá na Alemanha. Né? A Alemanha é um país de origem, não é a origem, mas é um país com uma forte presença do luteranismo. Né? Então ele usou muito esse argumento e os cristãos lá caíram nesse negócio, nessa conversa. A gente cai, a gente é ingênuo. É por isso que a Bíblia diz que os filhos da luz são mais astutos do que os filhos das trevas. O que Jesus está falando é o seguinte: as pessoas que não são religiosas, elas são mais astutas do que aqueles que são religiosos. Os religiosos são mais fáceis de serem manobrados, de serem, entendeu? Então é nesse sentido. E no caso, isso aí eu estou falando sobre, né, Constantino, que usou esse tipo de coisa, né? Sim, tentando entender o negócio de diabo. O que foi que o diabo caiu? Né? Aquilo que está lá em Isaías e Ezequiel, eles nem sabiam quem era Satanás, não tinha ideia. Ah, mas lá está falando de um Lúcifer, está falando de um anjo, de um querubim. Aquilo era linguagem apocalíptica. Né? Uma linguagem apocalíptica, uma linguagem figurada. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, Deus, atenção, reis, não foi Deus que colocou toda, não é Deus que estabelece toda a autoridade? Pois bem, vocês estão exercendo uma função pela permissão de Deus. Deus deu a vocês uma responsabilidade. E vocês estão usando erradamente essa responsabilidade. A linguagem apocalíptica é essa para aqueles reis. Entendeu? Então vocês caíram no Éden, vocês não sei o quê, essa coisa que está lá. Mas não está falando de Satanás. É tanto que no contexto ali, daqueles textos, está falando de vários reis, de vários povos. Então o contexto não é sobre Satanás, é sobre os vários reis desobedientes, dentro da compreensão do profeta, desobedientes a Deus. Entendeu? Mas aí o que Paulo está usando aqui é o que todo mundo achava, né? Que Satanás caiu, desobedeceu, essas coisas que depois o próprio judeu deixou de acreditar. Né? O judeu não acredita, né? Hoje não aceita mais esse tipo de coisa. Né? Isso aí vem do... Um dia a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso.
Então, eles olham, o ideal para o pastor, para quem está liderando espiritualmente um grupo, é que ele não seja recém-convertido, até para o bem dele mesmo e para o bem do grupo. Tá? É preciso que ele seja mais experimentado, dê tempo a ele, né? Que ele conheça mais sobre as coisas, porque na verdade o espírito ajuda, não depende tanto dos conhecimentos dele. Mas a questão da maturidade é uma coisa maravilhosa, entendeu? Quanto maior a maturidade do líder espiritual, mais tranquilo vai ser a sua liderança, o seu trabalho com o grupo, tá? Então esse é o sentido do que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6.